Faculdade de Ciências Médicas, São Paulo, 2019.2. Assim, observe o cartaz abaixo. E tem abaixo a ditadura. Vou fazer aqui umas anotações com vocês. Nós temos aqui um homem de chapéu, bota e mosquete na mão. Quem é esse homem aqui? Esse homem é o Bandeirante. E as questões de história gostam de lembrar do fato de que, em São Paulo, o Bandeirante é visto como o herói de São Paulo, o mito fundador. Basicamente, toda grande localidade importante tem seu mito fundador. Campina tem seu mito e herói fundador, o tropeiro, né? Na verdade, os tropeiros da Borborema. Em São Paulo, a gente tem o Bandeirante. O Bandeirante é o mito, o herói de São Paulo, tá bom? Outra evidência que a gente está falando de São Paulo é a bandeira de São Paulo aqui atrás, tá? E segurando e sendo segurado na mão do Bandeirante, eu tenho um velhinho. Quem é esse velhinho aqui? Nada mais, nada menos que Getúlio Vargas. Então, qual a conjuntura da história nacional? Eu tenho São Paulo brigando diretamente com Getúlio Vargas. É isso mesmo. É a Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Vou colocar aqui que estamos falando de Revolução ou Revolta Constitucionalista de 1932. Então, descobri o que a Charge estava querendo me passar. Charge estava querendo me passar a Revolução Constitucionalista ou Revolução ou Revolta Constitucionalista de 1932, tá bom? Então, algumas informações sobre isso. Assim, Getúlio Vargas ele chega no poder em 1930. Estão lembrados disso? 1930. O que que ele faz quando assume o poder? Ele revoga a Constituição da Primeira República, da República Velha, a Constituição de 1891. Cancelou essa Constituição e não criou nenhuma nova. Então, de 1930 até 1932, ele governou sem Constituição nenhuma, tá? E o que aconteceu? São Paulo já estava ressentido. São Paulo já estava ressentido, o Estado, né? Os políticos, a elite cultural, a elite política e a elite financeira estava ressentida. Por quê? Porque na República Velha, na Primeira República, São Paulo era o grande poder hegemônico, o grande poder político hegemônico. Não era a capital, mas os presidentes eram de São Paulo, fazia aquele jogo de São Paulo e Minas Gerais. Os presidentes eram de São Paulo, quando não era o presidente, era o vice. Quando não era o vice, era o próprio presidente. Haviam vários ministros de São Paulo. Então, a política era baseada em São Paulo. São Paulo tinha a política nas suas mãos. E tinha um poder político nas suas mãos. E quando Getúlio Vargas assume em 1930, né? Ele dá ali o golpe de 30, tira São Paulo do poder. Então eu tenho aqui uma elite ressentida. Eu tenho uma elite com raiva que perdeu o poder, tá bom? Uma elite política, uma elite financeira ressentida porque perdeu esse poder hegemônico, ok? E está brigando com Getúlio Vargas é, com a desculpa de que ele está governando sem a Constituição, sem uma Constituição, né? Então, o que de fato eles queriam na Revolta Constitucionalista de 1932 não era só ter uma Constituição, não era só Getúlio Vargas ter seus poderes tolhidos por uma Constituição. Era que Getúlio Vargas realmente fosse esmagado por São Paulo, pela força política de São Paulo, tá bom? Então vamos lá ler as alternativas. Sim, o cartaz refere-se, letra A, ao projeto republicano de independência de São Paulo. Nada a ver, né? A Revolução Constitucionalista não queria a independência de São Paulo, a separação de São Paulo do Brasil. Nada a ver. Falso. B. A incorporação à nação das regiões da escassa população pelo Estado Novo Getulista. Mais uma vez, essa não era a intenção da
Revolução da Revolta Constitucionalista. A Revolta Constitucionalista era tolher os poderes de Getúlio Vargas. Era a força política de São Paulo tolher os poderes de Getúlio Vargas, tolher esse governo autoritário, tá bom? Letra C. Ao reconhecimento da ampla autonomia dos Estados da Federação Brasileira pela Constituição de 1934. Olha, a gente está falando da Constituição da Revolta Constitucionalista de 1932. Aqui a alternativa está falando de 1934, que só vai acontecer 2 anos na frente. Por isso a importância da gente decorar algumas datas, alguns anos, tá bom? Porque nos salva bastante de questões assim. Letra D. A, a reação de políticos de São Paulo após a derrocada da Primeira República Brasileira. É exatamente isso. Eu tenho uma elite política de São Paulo ressentida por perder o poder da República Velha, em que ela era o grande centro, tá bom? Então, letra D é verdadeira. Letra E. A defesa política defesa da política dos governadores pelos partidos republicanos de Minas Gerais e São Paulo. Olha, a Revolução Constitucionalista de 1932 está falando de São Paulo, não está falando de Minas Gerais, tá? E não havia essa defesa da política dos governadores. Então, letra E também está falso. Ficamos com a letra D.